As minhas primeiras ações, quando eu comecei a investir, foi a Petrobras. Pô, empresa maravilhosa, passou por uma crise, se manteve estável. Como que você vê hoje a Petrobras? A Suno, você como analista da Suno, vocês continuam recomendando a Petrobras ainda? Como que você vê isso? Sim, hoje a nossa visão não é nem tão positiva para Petrobras, porque na nossa visão o preço dela já está um pouco mais esticado, mas também não é tão negativo do tipo, se você tem, vende. Tá? Então a gente está mais no meio termo de um aguardar para Petrobras. E a minha visão assim sobre Petrobras, ela tem dois grandes âmbitos aqui. Você tem o âmbito do mercado do petróleo e você tem o âmbito da governança da empresa. A governança ela é muito subjetiva, né? Do tipo, quanto é possível destruir de valor lá dentro? Porque a Petrobras, ela é uma empresa, é uma caixinha de dinheiro. Todo ano sai muito dinheiro lá de dentro. Cabe decidir se esse dinheiro ele vai ser distribuído para nós, se ele vai ser investido em alguma coisa que pode dar algum tipinho de retorno, ou se ele vai ser rasgado, como já foi ao longo da história. Então, você tem o âmbito político da tomada de decisão, que é difícil saber. Do lado positivo, os governos mudam a cada 4 anos, e não há mal que dure para sempre, ou bem que dure para sempre também, né? Que perdure para sempre. Então você tem essa questão política, que é um pouco mais difícil, e ela pesa na parte do valuation. Né? Você vai dar um desconto maior. Como eu falei, eu vim aqui. Quais eram os riscos? O elevador pegar muita gente, eu pegar muito trânsito. Qual é a forma de eu me precaver contra todos esses riscos? Eu saio mais cedo. Porque se eu sair 2 horas mais cedo lá e pegar 22 pessoas no elevador, eu ainda vou chegar. Então, você tem que ter uma gordura. O pessoal costuma chamar, vou criar uma gordura financeira. Né? Para que se algo der errado, você tem ali a sua gordura financeira. No caso da Petrobras, você pagar mais barato. Essa é a forma de você se proteger contra alguns riscos. Né? Então, questão estatal, a governança, na minha visão, ela traz um desconto em relação ao real valor da Petrobras. A Petrobras, como empresa, ela vale X. Por ela ser estatal, X menos alguma coisa. Entendi. Então é isso. E aí do lado operacional, o que eu vejo da Petrobras? Você tem um mercado em decadência. O mercado do petróleo, se a gente seguir tudo que foi modulado por conta de questões de mudança climática, etc., a gente tem que ter uma mudança do consumo de energia primária, de energia primária principalmente. Né? O petróleo basicamente é direcionado para transportes, aviação, carros leves, pesados, marítimo, etc. Mas ele é direcionado para transportes. E esses transportes estão mudando. Né? Para carros elétricos, por exemplo. Para caminhões elétricos, menos do que os carros, mas ainda se mudando. Então é um mercado em transição. Entretanto, é um mercado que você não vê grandes investimentos sendo feitos. Quando a gente pega as maiores petroleiras do mundo, a gente não vê um CAPEX, né, um investimento em capital permanente de forma muito relevante, ou seja, a gente não deve ter um acréscimo muito grande de oferta, enquanto a demanda deve continuar por um bom tempo. Então, para mim, os fundamentos da Petrobras são muito sólidos. Né? Eu vejo uma empresa, hoje, para você ter uma ideia, tá? A gente está falando da balança que eu paguei 100 e ganhei 25. A Petrobras, na minha visão para esse ano, na cotação próxima, na cotação atual, eu estou pagando algo para ela como 550 bilhões de reais, e ela tem uma capacidade de gerar 120 a 130 bilhões por ano. Então é como se eu pagasse 550 na minha balança e ela me gera 100, 120, 130. Então ela é bastante descontada. Né? E aí a gente tem um múltiplo, aí que o pessoal costuma chamar, né? Um múltiplo de relação entre quanto que você paga e quanto que você está ganhando free cash flow yield. Se eu fosse comparar esse free cash flow yield da Petrobras, que é próximo de 20%, mais de 20%, tá? No cenário mais conservador, com as suas concorrentes, que gira mais em torno de 10, 12, a Petrobras poderia dobrar, chegar a valer 1 tri. E por que ela não faz isso? Por conta da governança. Então, na minha visão, você tem essa questão. A Petrobras poderia valer muito, quando a gente compara com os players privados, só que a questão de governança segura muito por conta desse risco adicional. Não adianta de nada ela gerar 120 bilhões se ela rasga 120 bilhões. A empresa ela é o que ela gera, né? E se ela não gera nada para você, ela não vale nada. E eu não acho que ela vá destruir tudo
como também não acho que ela vá distribuir tudo. Então, tem um meio termo aí. É mais ou menos assim que eu avalio a Petrobras. Então hoje eu tenho bastante Petro na minha carteira, você acha melhor, o seu conselho hoje é esperar, né? Não ficar tão, eufórico, vende. Então hoje você pede pra gente aguardar. Sim. No caso. Sim. Legal. A Petrobras, ela tem Ó, galera, que aula, hein? Que aula, hein? A Petrobras, ela tem alguns ativos interessantes, né? Os ativos que ela já tem... A Petrobras, ela é uma empresa única, né? Porque ela consegue explorar petróleo do pré-sal. E o petróleo do pré-sal é contraintuitivo. Porque é mais barato você extrair o petróleo do pré-sal. E aí pode parecer muito estranho, né? Tipo, João, meu Deus, como? Ela tem que perfurar um monte, quilômetros. Tem que pegar aquelas FPSOs, aquelas plataformas gigantes, botar no meio do mar. Enquanto eu vejo nos filmes os Estados Unidos com aqueles cavalinhos de pau lá, tirando petróleo da terra. Parece tão mais fácil. Como é que o custo para extrair aquilo é mais barato? É contraintuitivo. Mas o custo é mais barato porque como ele está muito profundo, a pressão é muito grande. Então jorra muito mais, sai muito mais, o volume é muito maior, né? Então você consegue diluir todos esses custos. Então a Petrobras tem um ativo muito poderoso na sua mão, que é o pré-sal. E esse pré-sal, ele está sendo desenvolvido ainda. A Petrobras encontrou isso no meio dos anos 2000, meados dos anos 2000, começou a desenvolver meados dos anos 2010 e deve chegar no pico de produção em 2029. Então a gente tem alguns anos ainda de aumento, incremento de produção. E esse incremento de produção, além de você produzir mais, você reduz o custo médio seu de produção. Por quê? Porque você tem um produto que ele é mais barato que os outros, então o seu custo médio vai cair à medida que você produza mais ele, né? Então a produção da Petrobras deve continuar crescendo nos próximos anos. E você também tem a margem equatorial, que pode ser uma nova fronteira de exploração de petróleo, pensando no médio e longo prazo, né? Então é uma empresa muito robusta, tem uma estrutura de capital muito saudável, a dívida não está extremamente alavancada, ela está muito eficiente, mas tem que sempre tomar cuidado com a alocação de capital por conta de ser uma estatal. Eu vi numa reportagem, não sei se foi essa semana passada, que acharam muito petróleo na Guiné. Não sei se você viu isso. E, cara, isso pode alavancar um país, porque achando petróleo gera emprego, gera carros, então gera tudo. A Guiné, ela pode ser estruturada novamente por conta dessa descoberta desse petróleo. Não sei se você viu essa reportagem, se você chegou a ver. Sim, e é até interessante, né? Porque assim, quando você pega, por exemplo, petróleo nos Estados Unidos, se você achar petróleo, petróleo é seu, né? Uhum. Tanto é que a gente, quem nunca viu um desenho do Pica-Pau, saiu petróleo, tô rico, Tô meu rico. Deus! Né? Aqui no Brasil, não é assim. Você achou petróleo, é do governo. E aí, pra você extrair esse petróleo, você tem que pagar um royalty pro governo, Sim. né? Na Guiné, você tem um sistema parecido. E além do royalties, só para ter uma ideia, Léo, a Petrobras ela também paga imposto para o governo em cima do lucro, né? Contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, etc. Então, tem uma contribuição importante para o governo. Na Guiné é a mesma coisa. O petróleo descoberto lá, ele deve gerar receita, renda para o governo e deve favorecer o país como um todo. Acontece, ela é muito próxima da margem equatorial, a descoberta da Guiné, mas me parece que ela foi feita em uma bacia diferente da bacia da margem equatorial. Então tem algumas questões geológicas ali que pode sinalizar que ali tem petróleo e aí por correlação as pessoas entendem, não, então vai ter petróleo ali. Só que a questão da margem equatorial, isso é um sinal forte que pode ter. Se vai ter, é só furando para descobrir, né? E não adianta só ter, precisa ter em escala economicamente viável. Porque não adianta ter nada, tem pouca escala e não é economicamente viável você perfurar lá, etc. Mas é uma boa sinalização, sim, a questão da Guiné. Acho que a Petrobras está olhando bastante para lá. Tem alguns empecilhos, IBAMA está segurando um pouco, etc. Por causa do que é uma foz lá, né? A foz do Amazonas. Então, tem alguns empecilhos, mas eu acho que, pensando como eu falei, médio prazo, a gente pode ter descobertas interessantes, Legal, sim. legal. Como que você enxerga hoje em dia no mercado financeiro para as pessoas que cada vez mais, hoje em dia, a educação financeira está gratuita,
podcast, YouTube, Instagram. O trabalho maravilhoso da Suno também em ajudar as pessoas a saberem investir e a se posicionar no mercado financeiro também. Como que você enxerga essas casas de apostas cada vez mais crescendo? Se você pegar hoje o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, 99% dos times, o patrocínio master, são casas de apostas. E se os caras estão aportando muito, é porque muita gente está perdendo dinheiro. Pra você ter uma noção, hoje aquele jogo do Tigrinho aumentou muito. Tem pessoas que se matam, tem pessoas que vendem carro, vendem seus bens pra jogar em jogo de azar, pra jogar no Tigrinho, em casa de apostas. Como que você vê isso? Por que você acha que as pessoas, mesmo tendo tanto de conhecimento financeiro aí gratuito, livros, por que você acha que as pessoas ainda estão migrando pra esse tipo de coisa, tipo de aposta? Porque como você enxerga esse mercado hoje em dia? Assim, é a questão do ganho rápido, né? Por quê? É aquilo do... Quanto tempo você demoraria para conseguir uma rentabilidade de 50% do seu patrimônio? Muito tempo. Em meios convencionais. Quanto tempo você pode demorar para conseguir 50% no patrimônio numa casa de aposta? Você aposta lá no que o time A vai vencer com 1,5x, ele vence. Meu Deus, eu multipliquei por 1,5 meu dinheiro. Então eu ganho rápido, né? Tem algumas questões também que eu vejo como cognitivas do ser humano, que existem alguns incentivos lá dentro que vai criando um certo vício, né? O cassino da mesma forma. E a gente tem uma frase muito conhecida do cassino, que é: a casa sempre ganha, a banca sempre ganha. E todo mundo já ouviu falar disso. Então, eu acho que é um problema. Volta para aquilo que a gente falou de educação financeira e talvez até matemática financeira. Se as pessoas conseguissem entender a probabilidade e quanto de retorno esperado você tem em relação a algo, você veria que você perde dinheiro na casa de aposta. A casa de aposta ganha em cima de você e quanto mais você jogar, pior fica, né? E até vou ter assim uma analogia, né? E aí o pessoal que está assistindo, que pode apostar, vai falar: João, você está totalmente errado. Eu conheço um cara que ganhou muito dinheiro. Todo mundo conhece, né? Todo mundo. Perceba, Léo, se a gente fizer um desafio, o desafio do cara ou coroa, eu e você e mais 5.000 pessoas vamos jogar cara e coroa, um contra o outro. E aí você escolhe cara, eu escolho coroa, a gente joga cara. Um de nós ganhou. Aí a gente vai passar para a próxima fase. Você vai jogar cara e coroa contra outro cara. E você ganhou. E daí você jogou cara e coroa contra outro cara, você ganhou. E aí você jogou cara e coroa contra outro cara, e você ganhou. Qual a chance de você ganhar? Pequena. Mas à medida que esse desafio vai acontecendo, alguém vai ter que ganhar. E esse cara, ele vai falar: meu Deus, eu sou o rei de jogar cara ou coroa, né? Eu vou fazer um curso. Exatamente. Eu vou abrir um canal que eu vou dizer qual cara ou coroa vai ganhar. E eu vou cobrar de vocês vão ficar ricos comigo. Só que não, né? A probabilidade é 50-50. Exatamente. E não é porque ela se repetiu 10 vezes que você é um gênio e descobriu a fórmula mágica. Que descobriu a pedra filosofal que vai transformar a alquimia master que vai transformar qualquer coisa em ouro, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, na minha visão. Né? Acho que essa analogia, ela traz muito isso de... Sempre alguém vai ganhar na probabilidade, né? Quando a gente pega a curva normal, no extremo tem alguém que vai ganhar. Mas será que esse cara ganhou por mérito ou por defeito ou por sorte? É até interessante, só para complementar, né? A gente tá falando sobre investimento. Imagina que a gente tem essa mesma ideia do cara ou coroa. E a gente tem alguns investidores no mundo dos investimentos que eles seguem uma filosofia, a filosofia do Value Investing, né? E eles têm alguns pilares muito claros. Imagina que você tem e muitas pessoas atribuem a esses caras a ideia de que foi sorte, né? Efeito de cauda longa, o pessoal costuma chamar. Sempre vai ter alguém que vai ganhar, probabilisticamente. Então, mas esses caras ganharam na sorte. Aí, imagina que eu faço um campeonato de cara ou coroa e os 10 finalistas todos moram no mesmo bairro. Algo tem lá. E só para trazer assim, né, o Value Invest é mais ou menos isso. Todos os grandes investidores, eles compartilham de alguns fundamentos.
Então, refutando o que poderiam trazer do tipo, tá, mas os investidores também é a mesma coisa, né? Só que o engraçado é que todos eles fazem a mesma coisa, né? Então, só diferenciando as coisas aqui. Cara, é igual a Mega Sena. Se você for ver, cara, hoje em dia, quantas bilhões de pessoas jogam na Mega Sena? E quantas ganham? É. Imagina quanto dinheiro a Caixa Econômica não movimenta por pessoas que, joga 1.000, 2.000, joga o 13º no lixo pra tentar ficar melhor no final do ano e acaba perdendo tudo. É, a ideia é de dinheiro fácil, né? Exatamente. A ideia é de enriquecer rápido. Exatamente. Para aquelas pessoas que estão iniciando com seus investimentos, qual é uma carteira assim recomendada pelo João para a pessoa começar a ganhar os seus dividendos aí mensais? Começar com um pouquinho mesmo. Eu tenho, sei lá, eu tenho R$1.000, tenho 250, 300. Qual é a melhor carteira que você hoje recomenda para as pessoas? Qual é a melhor empresa que você recomenda para investir para as pessoas que estão começando com os investimentos? Tá, assim, ó. O primeiro ponto é comece e mantenha-se consistente ao longo do tempo. Pode não ser muito. Né? As pessoas costumam dizer, por que eu vou investir R$50? Não é nada. Não vai me deixar rico. Mas não é os R$50 que vai te deixar rico. É a tua consistência ao longo do tempo. É isso que vai te deixar rico. É disciplina. Então, começa. Se você está começando a investir, renda fixa. Totalmente. Não tenha nada de ações e nada de fundos imobiliários. Você não aprende a nadar no mar. Você vai numa piscina pequena que te dá pé, uma piscina rasa. Depois que você começar a sentir mais confortável, fundos imobiliários, né? E aí eu não sou analista especialista de fundos imobiliários, então não vou conseguir trazer nomes aqui, mas fundos imobiliários. E aí, depois de fundos imobiliários, que é muito mais fácil você entender um imóvel, ou um conjunto de imóveis do que uma empresa, né? Ações. E aí, quais ações são as mais recomendadas? Tenta pegar ações sólidas, né? E o que eu quero falar com uma empresa, uma ação sólida? O Banco do Brasil tem mais de 100 anos, né? Qual a probabilidade do Banco do Brasil estar vivo daqui 10? Alta. Pode vir um Nubank, mais um Nubank, né? Que já veio um. Sim. Mas pode vir mais um Nubank arrebentar o Banco do Brasil? Pode. Mas será que ele vai ser destruído em 10 anos? Ou não? Então, na minha visão, diria para o investidor, busque empresas mais sólidas, empresas que você se sinta confortável a investir e que façam sentido para você, né? Não existe uma empresa para todos os investidores. Vai depender muito do perfil. Muitas vezes o cara ele mexe com minério de ferro e ele entende muito do minério de ferro. E ele está muito confortável com aquilo. Então talvez faça sentido Vale. Né? O cara conhece muito sobre bancos, Banco do Brasil, Itaúsa, que é uma holding. Então, na minha visão, Léo, se você quer começar, comece por empresa mais sólida. Legal. Que você consegue ter um maior grau de certeza que ela vai estar ali no futuro. Né? Eu acho que é o primeiro passo. É não perder dinheiro. E o segundo passo é não esqueça o primeiro passo. Né? A primeira regra é não perder dinheiro. A segunda é não esqueça a primeira regra. Tão importante que é essa. Então, é assim que eu focaria. Não perca dinheiro. E a partir do tempo, o tempo vai compor o dinheiro para você. E também conhecimento, né? Isso é muito importante também. Cara, a ideia do nosso podcast foi exatamente essa, tá? A gente conseguir levar a educação financeira gratuita para as pessoas. Né? Então, assim, a gente aqui não fala só de investimento, tá? A gente fala de prosperidade financeira, a gente fala de saúde, fala de educação. Então, assim, às vezes, na nossa vida, a gente acaba focando em uma área específica, tipo investimento, trabalho. Pô, eu vou levar aqui meu nível de produção muito alto. Só que assim, cara, a gente acaba esquecendo de algumas áreas, como família, saúde, espiritualidade, é muito importante. Você, João, atualmente, qual área da sua vida que você percebe hoje que você levou muito, mas uma área que você tende a melhorar também? Eu acho que assim, durante o início dos meus 20 anos, hoje eu tenho 27, né? No início dos meus 20 anos, eu foquei muito em conhecimento e em estudo técnico, né? Fazia faculdade, eu consegui me formar na faculdade há menos tempo do que o mínimo, né? A faculdade, por exemplo, de engenharia civil, 5 anos. Consegui adiantar e ser o primeiro do meu curso, da minha turma, a me formar em 4 anos e meio. Então, dei muito gás ali, né? Depois mestrado, depois Suno e assim sucessivamente. Então, eu dei muita importância e relevância para a parte profissional, estudo e profissional, né? Ao longo desse tempo, eu acho que comecei a perceber
a importância de outros aspectos, do tipo as pessoas ao seu redor. Que é uma coisa que você muitas vezes não percebe. Mas muito mais importante do que o caminho que você segue é as pessoas que fazem esse caminho com você. Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, foi perguntado na annual meeting, ele faz uma reunião anual com todos os investidores para responder dúvidas. Né? E no ano passado, final do ano passado, o Charlie Munger, que era o braço direito dele, conheci ele há 4 décadas, quase 5 décadas, ele morreu aos 99 anos de idade. O Buffett está com 93, 94. Né? E aí, nessa annual meeting, foi muito especial por conta disso, né? Foi a primeira sem o Munger. Perguntaram para ele, Buffett, o que você faria se tivesse mais um dia com o Munger? Se você soubesse que o Munger ia morrer, o que você faria nesse último dia? Ele respondeu que nada de diferente. Ele já tinha feito tudo o que precisava fazer com o Munger. Ele teria acordado cedo, ido para o escritório, teria lido de manhã, teriam saído almoçar juntos, conversado sobre empresas, à tarde eles iam estudar mais um pouco, iam jantar juntos, conversar mais um pouco sobre investimentos, sobre a vida, comportamento, e assim se encerraria o dia. E eu acho que essa mensagem ficou muito clara para mim, do tipo, muito mais importante do que o que você faz, é com quem você faz. Então, eu tenho tentado dar maior prioridade para as pessoas, à minha volta, tentar passar mais tempo com elas, conversar mais com elas, compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu estudo, entre outros aspectos. Acho que esse é o principal foco hoje da minha vida, além do trabalho, que eu continuo focando também, tempo quase integral aí.